E aí, beleza? Quando zombamos do diabo e dizemos que ele não existe, é aí que ele fica mais feliz. Essa é uma frase do padre Gabriel Amott, um dos maiores exorcistas do mundo, que no dia 4 de julho de 1987, em Tropea, na Itália, o padre Amott foi chamado para uma possível possessão demoníaca de um morador local, que segundo o padre Gianni, ele estava falando em inglês, algo que ele nunca tinha ouvido antes em sua vida. O padre Gabriel então rezou o Pai Nosso com sua família e foi ver o rapaz possuído, que se dizia ser o próprio Satanás no corpo dele, o dono do inferno e tudo mais, mas o padre Gabriel duvidava muito, pois ele não sabia nem o nome dele e nem descrever como era realmente o inferno. Então assim mostrou a medalha de São Pedro e disse para o demônio se ele era tão poderoso assim para possuir um porco que o padre Gianni trouxe com um vendedor local. Então o demônio, sendo pressionado no corpo do rapaz, se transferiu para o porco e assim o porco foi morto, liberando o rapaz dessa possessão e segundo o padre agora ele ficaria bem. Ok? Agora vamos para 1º de julho de 1987 em Castela, na Espanha, onde Julia Vasquez levava seus 2 filhos, Amy e Henry, para a única coisa que o seu ex-marido falecido deixou para eles, uma abadia sendo reformada naquela cidade. Foram recebidos pelo empreiteiro e o padre Ezequiel, agradecendo a contribuição à igreja. Mas Julia precisava da grana daquele lugar e que Amy fosse menos rebelde e ficasse de olho sempre no seu irmão, já que o garoto não falava há mais de um ano, que além de gostar de música boa, também era curioso e nos fundos da abadia viu algo interessante atrás de um tijolo na parede. Já o padre Amott, no dia 2 de julho, foi convocado para uma audiência no Vaticano. E lá um conselho, liderados pelo cardeal Sullivan, queria que ele desse conta de suas ações, como um exorcismo não autorizado em Tropea, na Itália. Mas a explicação do padre Amott foi que o rapaz não estava possuído e que ele usou apenas a psicologia, pois se tratava de um transtorno mental. E segundo o bispo, 98% dos casos do padre Amott eram transtornos encaminhados para médicos ou psiquiatras. Só apenas 2%, segundo o padre, realmente eram o mal. Que, em resumo, queriam tirar ele do cargo de exorcista-chefe, já que a igreja estava passando por uma mudança e queriam deixar práticas obsoletas para trás, segundo o cardeal. Mas o padre Amott não estava nem aí para isso. Segundo ele, continuaria sendo o exorcista-chefe do Vaticano, posto dado pelo próprio Papa. Então, se alguém teria algum problema com ele, teriam que falar com seu chefe, o Papa, se retirando e deixando o cardeal falando sozinho. Não está dispensado! Padre Amott! Já era. Já na Espanha as coisas foram de 0 a 100 em poucos minutos, pois Júlia começou a ouvir algumas coisas na abadia. O filho dela começou a demonstrar comportamentos estranhos, e assim que 2 trabalhadores encontraram o local que Harry tirou o tijolo, ligaram um sinalizador. E houve uma explosão e sofreram graves queimaduras. Com isso, o empreiteiro tirou sua equipe toda do local, pois não poderiam trabalhar naquelas condições perigosas. E foi o momento que Harry também teve convulsões e parece que pirou de vez. No hospital, o médico disse que claramente era um caso de psiquiatria, pois fisicamente ele estava bem. Deram alta para ele voltar para a abadia, só que sozinha e sem ajuda, Júlia estava desesperada, pedindo ajuda até para o consulado mandar alguém. E de novo, Harry mostrou comportamentos agora de possessão, pegando na sua mãe e dizendo coisas sujas. Na sequência, disse que queria falar com o padre, e assim que o padre Ezequiel foi chamado, ele entrou no quarto, mas foi jogado de lá, pois não era esse padre que ele queria. Esse caso chegou até o Papa, que estava doente, chamando Gabriel Amott para conversar, para dizer sobre essa possessão, que estava progredindo rápido demais, e o local que estava acontecendo aquilo preocupava demais o Papa, pois a abadia de São Sebastião já foi um local que deu vários problemas no passado, e que ele teria que estudar a fundo o caso e tomar cuidado, pois esse demônio parecia ser muito poderoso. Gabriel Amott então aceitou a missão dada pelo Papa, pegou sua lambreta e seguiu para a Espanha, chegando lá e encontrando o padre Ezequiel, que conhecia a fama dele pelos seus artigos que leu. E o padre, depois de tomar um uísque para limpar a garganta, segundo ele, conheceu Júlia e sua filha, que estavam impressionadas que Roma tinha enviado um padre para esse caso, só que o padre Gabriel apenas iria vê-lo, dar a sua opinião e ir embora. Só que assim que entrou no quarto, começou a rezar e o menino acordou. E como ele sempre fazia, usou
sua medalha de São Bento e parecia sim que tinha um demônio naquele corpo. Só que esse lance de contar piadas e zombar com o demônio, dessa vez ele não conseguiu, pois além dele saber o nome certo do padre, sabia que na guerra ele estava em um pelotão, onde todos morreram e Gabriel se fingiu de morto para não ser pego e na sequência o demônio cuspiu um pássaro na cama, assustando o padre e parecia que ele estava ali por causa dele. Jesus Nazaré. Então assim que Gabriel foi falar com Júlia, ele disse que o filho dela estava sob forte influência de um demônio, que talvez o drama que ele passou ao ver o seu pai morrer tinha a ver com isso. Mas agora a única coisa que ajudariam eles era Júlia ter muita fé e rezar para o seu anjo da guarda. Mas o demônio começou a atormentar Amy, chamando ela para o seu quarto para assustá-la e depois fazendo uma ligação com a voz de seu pai, dizendo que iriam morrer todos naquela abadia. O padre então disse que precisavam fazer um café e descansar, pois ele e Ezequiel iriam descobrir o nome do demônio, pois repetir o nome do demônio para ele mesmo enfraquece e teriam que estar muito preparados. O padre Ezequiel teria que confessar seus pecados para não ter fraquezas contra o demônio e depois ele teria que rezar uma oração que pudesse repetir sob pressão e nunca afrontar o demônio. É claro que se souber de piadas era bom, pois o demônio odeia padres engraçadinhos. Então era hora de começar a enfraquecer o demônio, mas assim que começaram a rezar, o demônio fez as luzes se apagar e na frente do padre Gabriel Amote apareceu Rosária, uma mulher que, segundo o demônio, ele não conseguiu exorcizar e acabou morrendo, dizendo que agora ela estava no inferno com ele. E depois que voltou, contou os podres do padre Ezequiel, que tinha relações com uma ex-fiel, que deixou ele ainda irritado e queria até enforcar o garoto, mas era exatamente isso que o demônio queria, provocar ainda mais os padres, dizendo que mordeu a isca e iria ver o padre e toda a igreja desmoronar. Então, depois dessa pressão, o padre Ezequiel realmente confessou os seus pecados de verdade agora para o padre Amote, e com isso lhe daria paz. Mas com as palavras do demônio sobre a armadilha e ter mordido a isca, ele percebeu que era muito maior do que apenas o garoto. Indo para o lado de fora, vendo o selo do Vaticano no poço, e enquanto ele tentava tirar a tampa, o menino chamou o padre Ezequiel, que entrou no quarto acreditando que estava dormindo, mas de repente ele mordeu sua orelha, dizendo ao padre que ninguém sairia vivo daquele lugar. Na sequência começou a atormentar Annie, a jogando na parede, e depois fez isso com Júlia, tentando a sufocar na cama. Mas o que o padre achou no poço foram várias caveiras, e ao jogar um papel pegando fogo, uma baita explosão aconteceu. Isso ainda era uma dúvida, mas assim que o padre voltou para a abadia, teve que ajudar Júlia, e depois ajudar Annie a sair, pois estava sendo atacada dentro do guarda-roupa, percebendo que o demônio agora estava ainda mais violento. Meu Jesus amado! O padre então mostrou a Ezequiel sobre o poço e o símbolo da Inquisição espanhola, uma das manchas da igreja na história, e aquelas caveiras eram de quem não tinham aceitado a se converter. Porém, ele queria investigar mais e achou o local do símbolo do Vaticano, atrás da parede onde o garoto tirou o tijolo, e o cheiro de gás e enxofre estava forte, por isso era tão inflamável. Mas com a marreta ele derrubou a porta e dentro tinha uma sala. Na verdade, uma catacumba, e no meio tinha um cardeal, preso dentro de uma cela com um anel do protetor, e parece que ele estava ali para sua própria proteção, onde faziam isso na época para aprisionar demônios e não deixar qualquer que fosse a entidade escapar. Mas enquanto isso, o Papa estudava e descobriu nos documentos da abadia de San Sebastião uma carta que dizia que não conseguiram exorcizar o demônio daquele lugar, e isso deixou o Papa muito estressado, tanto que passou até mal. E enquanto isso, Amote achou uma chave no estômago do cardeal e ele fez abrir a cela onde a entidade estava aprisionada. O Papa estava tão ruim que pediu para avisar Gabriel e vomitou sangue no rosto do cardeal Sullivan. Já na abadia, Gabriel achou Frei Orraja, um dos maiores exorcistas de todos os tempos, e com ele um livro que dizia que o demônio conseguia múltiplas possessões, pois era extremamente poderoso. E o próprio exorcista foi possuído, o mesmo que convenceu a rainha Isabela da necessidade de uma inquisição e que séculos de tortura e perseguição feitos pela igreja era sim uma mancha, mas uma obra de um poderoso demônio. E foi o Vaticano que decidiu esconder toda essa mentira, que sinceramente não faz muito sentido, mas a reforma da abadia fez o demônio que estava
preso nas paredes se libertar. Já no quarto, o poder do demônio tinha possuído Annie também, e o demônio era líder de um clã, que enquanto estava se escondendo nessa abadia por vários anos, estava tentando convencer mais de 200 demônios para criar um exército. Então Julia, que trouxe um sedativo para Henry, puxou Annie para longe, mas o demônio a jogou contra um espelho e tentou enforcar Annie ali na sua frente, e foi o momento que o padre finalmente descobriu o nome do rei do inferno, Asmodeus, e com isso o demônio ficou confuso, e a Annie aproveitou para aplicar o sedativo em Harry. E agora, sabendo o nome do demônio, Gabriel Amott poderia exorcizá-lo. Ela vai cantar. Ok, só que para isso acontecer, o padre Amott precisava se confessar dos seus reais pecados, contando sobre como sobreviveu na guerra, fingindo que estava morto e deixando seu pelotão morrer, e depois com Rosária, que não estava possuída, mas que sofria um distúrbio mental e foi abusada dentro dos muros do Vaticano, e ele não a ajudou, deixando ela tirar sua própria vida. Ele teve coragem de se confessar, mas agora precisava da ajuda de todos, pois nessa possessão o demônio iria fazer de tudo para confundir a mente de todos por ali. O garoto já estava totalmente possuído e já tentou confundir as mentes dos padres, mas o padre Gabriel Amott sabia o seu nome, Asmodeus, e usou isso para provocá-lo, até o demônio confessar que era rei do inferno, e assim que ele confessou o seu nome, o padre tentou exorcizá-lo, que por um período de tempo conseguiu deixá-lo calmo, e Harry falou com sua mãe, mas o demônio ainda estava no corpo dele e o consumindo, e ainda escreveu na barriga do garoto que Deus não estava ali. Vale lembrar que ele tem um poder de múltiplas possessões, então na sequência fez com que Amy ficasse possuída, e a garota agora estava com o trem no corpo. Só que virou mesmo foi uma luta por ali, pois Julia estava apanhando de sua filha e o padre Ezequiel sendo enforcado pelo demônio. Ele só queria possuir Gabriel Amott, e se ele fizesse isso, deixava os outros em paz. Então ele cedeu e o demônio possuiu seu corpo e assim libertou o garoto Henry. Estava livre, no entanto Gabriel estava totalmente possuído e pediu para todos saírem daquele lugar, pois o demônio estava no seu corpo e ele estava fazendo de tudo para segurá-lo. Essa possessão se refletiu no Papa e até no Vaticano, e assim o padre Ezequiel ajudou Julia e sua família a escaparem da abadia, mas o padre Amott tentou desistir, mas o demônio não iria deixá-lo morrer, pois esse não era o seu propósito. Gabriel então, com um pouco de força que ainda tinha, foi até o templo do exorcismo e iria queimar junto com o demônio, mas nesse momento uma santa apareceu, mas não se passava do próprio demônio brincando com sua mente, e assim que Ezequiel chegou no templo, o demônio já tinha o possuído. Disse que tomaria tudo agora e era pro padrezinho ir embora, mas Ezequiel começou a rezar e forçar o seu amigo Gabriel a fazer o mesmo, pois junto conseguiriam expulsá-lo, e fez a poderosa oração em latim, e Asmodeus saiu de Gabriel, só que iria levar os dois padres com ele para o inferno, materializando seus pecados para fazerem isso. Porém, a medalha de São Pedro salvou Ezequiel, e o crucifixo na cabeça do demônio salvou Gabriel de Asmodeus, e assim juntos, rezando o exorcismo em latim, finalmente mandaram o rei do inferno de volta para casa. Gabriel Amott então comemorou com um gole de uísque o trabalho misterioso de Deus e voltaram juntos para o Vaticano, sendo recebido pelo Papa, que agradeceu o trabalho poderoso de Gabriel, e o novo líder do Conselho do Vaticano mostrou a Amott o local que o Vaticano guardava os documentos históricos que eles podiam estudar. Porém, apenas Asmodeus foi derrotado e tinham mais de 199 demônios para serem caçados no mundo, e essa história é baseada no padre Gabriel Amott, que continuou sua caçada a demônios até sua morte em 2016 e escreveu vários livros baseados nessas histórias, terminando assim o Exorcismo do Papa, filme de 2023, e eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis!